Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso português extensivo. O que você vai aprender hoje? Hoje você vai aprender os termos integrantes da oração. Logo na sequência, virão os termos acessórios. Então, o que você precisa estudar? O que você está estudando comigo? E como é que vai ser essa aula? Qual é a metodologia que essa aula traz? De que maneira você pode ampliar aí o seu treinamento? De que maneira você pode correr por fora? Porque isso você pode e deve fazer. Então, como será essa aula e como é que ela pode se somar à sua preparação? A gente está entrando na aula de análise sintática. É a aula número 1, porque a aula 0, que é a aula basicona, já foi, que foi a aula anterior de predicação verbal. Então, na aula anterior, você aprendeu a classificar os verbos quanto à transitividade, lembra? Então, passamos pela transitividade do verbo que, lembra? E nós aprendemos que a análise sintática começa pelo verbo. Então, foi lá no verbo que nós começamos a estudar a análise sintática. A partir de agora, você vai estudar os termos integrantes da oração, que é a análise sintática propriamente dita. Esse é o momento da sua preparação que você vai ver que é meio louco, porque ele parece ser uma ruptura do que você já estudou anteriormente. O problema é que não pode ser uma ruptura. Não pode ser uma ruptura daquilo que você estudou. Não pode romper morfologia. Você não pode largar a morfologia de lado, porque tudo que você estudou em morfologia agora vai ser usado. Muitos alunos me perguntam, Adri, será que eu consigo estudar análise sintática sem morfologia? Muita gente começa o curso por esta aula, ou no máximo pela aula passada, que foi a aula de predicação. É possível isso? É, quando você tem os conceitos básicos, o que nós já vimos, o que ficou para trás? Artigo, substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, preposição e conjunção. Então foram 7 tópicos que nós estudamos lá atrás no curso de morfologia, que agora vão voltar. Muita gente que não estuda o módulo de morfologia antes do de análise sintática consegue correr por fora com a base que teve na escola. Então, muita gente não precisa de morfologia. Precisa saber a diferença de substantivo, adjetivo e advérbio. Talvez, do módulo de morfologia, o mais importante, talvez, o que não dê para estudar sozinho, seja 2 assuntos que ficaram para trás e que eu acho difícil o aluno estudar sozinho. Verbos e conjunções. Verbos e conjunções são tópicos que você vai ver, eles vão voltar. A gente vai precisar muito da aula de verbos quando estivermos estudando período composto, classificação de orações. Quando, por exemplo, você vai aprender a reescrever oração desenvolvida versus oração reduzida. Você vai precisar ter base de verbos. Então, isso é algo que você precisa recuperar. Conjunções, então, conjunções é um assunto que você não só estudou em morfologia comigo, não. Você tem que estudar sempre. Então, assim, é um assunto que não pode ficar para trás. Você tem sempre que trazer debaixo do braço. Mas tirando esses 2 tópicos, verbos e conjunções, hoje é meio que o início de uma nova era, porque é análise sintática. É claro, você tem que saber o que é um substantivo, um adjetivo, um advérbio, senão você não caminha aqui na análise sintática. Mas com a metodologia que eu preparei para você, eu já vou dar um jeito de trazer novamente esses conceitos para você. Então, ao longo da nossa preparação em sintaxe, eu vou sempre relembrar conceitos básicos de morfologia, porque eu sei que tem muita coisa que a gente deixa para trás. Então, isso você deixa comigo. Só que você, por fora, você tem que fazer e pode fazer muito. Então, ao longo dos nossos encontros, eu vou retomando conceitos e vou orientando você sobre aquilo que eu acho importante, que vai agora ser fundamental para você aprender a análise sintática. Então, vai ter coisa que você vai ter que correr por fora, coisa que eu vou pedir para você relembrar, exercícios que eu vou pedir para você dar continuidade, porque a análise sintática é muito treinamento. Mas tudo isso, confia em mim. Com a minha experiência, eu já vou colocar você na boa. Então, o objetivo do módulo é justamente fazer com que você seja um aluno diferenciado. Porque a análise sintática é um módulo que diferencia mesmo o aluno do início da preparação para o aluno que já vai para um outro patamar, você vai ver. É um assunto muito complexo
e que talvez na primeira aula não caia a ficha. Talvez bata a angústia de você dizer, caramba, é muita coisa, eu não sei isso tudo. Porém, você vai ver que da maneira como eu preparo o material, você vai ver que vai ser tudo muito progressivo. Então, por mais que fique aquela sensação de que é muita coisa, você vai aprender, confia em mim. Aquilo que você não entender, pode ter certeza que você vai entender lá na frente. Tudo foi planejado para que você entenda, seja no início, no meio ou no final do percurso. Mas você vai aprender. Então pode ter total tranquilidade, porque o material foi preparado pressupondo que você não tenha base. Então, por mais que seja difícil a trajetória, ela foi milimetricamente pensada para ajudar você que está aqui, chegar aqui. Hoje nós vamos estudar análise sintática. Vamos começar com os termos integrantes. Como é que a gente vai estudar isso? A gente vai começar da teoria. Você vai ver, para cada teoria eu trouxe exercícios de fixação e questões de concursos, por bancas. Como é que eu planejei os exercícios de fixação? Eles estão num crescente de complexidade. Então você vai ver que até as frases de fixação elas vão piorando com o tempo. Elas começam simples e elas vão cada vez mais se tornando complexas com o objetivo de você chegar ao topo antes de entrar nas questões. Então você vai ver que em algumas aulas a parte de exercício de fixação vai ser mais difícil do que as questões. Você vai falar assim, caramba, juro pra você, vai chegar um momento que quando você estiver resolvendo questão, você vai falar, isso aqui tá mais fácil do que aqueles exercícios que eu fiz lá com a Adriana, lá na parte de exercício de fixação. Isso porque os exercícios de fixação, eles foram preparados com frases de provas de alto nível. Então, eles não são simples. Eles começam simples, mas depois eles ficam muito difíceis. Então, repito, você vai ter determinados graus ao longo da aula. O menor grau, que é a teoria. Depois vem exercício de fixação fácil, exercício de fixação mediano, exercício de fixação muito complexo, depois questões por bancas. Quando chegarmos às questões por bancas, você vai começar com questões por bancas simples, questões por bancas complexas e vamos finalizar sempre com as assertivas do Sebrasp, como eu sempre faço. Se você trilhar todo esse processo, essa trajetória comigo, você vai ver. A ficha não vai cair no início, mas quando chegar lá nas assertivas CESP, quando estivermos lá nas assertivas da banca Sebrasp, a ficha terá caído. Então, é só colar comigo e... Desculpa, eu tive que trazer esse discurso para te explicar uma coisa que, se você tiver recaída, você vai lembrar dessas palavras que eu coloquei aqui para você. Então, se tiver recaída, Adriana, estou entrando em pânico, estou perdendo a sanidade, lembre-se dessa nossa conversa inicial aqui. Seja bem-vindo ao módulo de análise sintática. Agora começa, tá bom? Então, vamos embora lá. Ó, termos integrantes da oração. Começando leve. Vamos lá. Relembrando o conceito de sujeito. Então, vou começar aqui, sujeito. Você já estudou comigo sujeito, mas é um conceito que você não pode abandonar. Sujeito é o termo da oração que concorda com um verbo em pessoa e número. Então, veja, na análise sintática, você sempre começa pelo verbo. Aí, você faz a pergunta pelo sujeito. Então, o primeiro passo é ir ao verbo, lembra? E o segundo passo é fazer a pergunta pelo sujeito. Como é que eu pergunto pelo sujeito? Eu vou ao verbo e pergunto. Quem é que fez o dever de casa? Quem é que fez? Helena. Helena fez. Sujeito. A pergunta pelo sujeito é sempre assim. Quem é que ou o que é que? Você pergunta quem é que se o sujeito for pessoa, ou o que é que se o sujeito for coisa. Então, nesse caso aí, ele é pessoa. Quem é que fez o dever de casa? Helena. Mesma história aqui, ó. Quem é que viajará na Páscoa? Nós viajaremos na Páscoa. Sujeito. Quem é que estava incomodada com a música? Eu estava incomodada pela música. Então, sujeito é o termo que faz o verbo concordar em número e pessoa. Agora sim, agora é matéria nova. Agora vamos aos complementos verbais. Objeto direto.
Objeto direto é aquele complemento de um verbo transitivo sem preposição obrigatória. Quando se diz que é sem preposição obrigatória, fique ligado. Por quê? Porque com esse conceito a gente aprende que o objeto direto, ele não tem preposição obrigatória, mas ela pode aparecer. E você vai ver aí, é o caso do objeto direto preposicionado. Eu quero que você olhe para cada um desses exemplos aqui comigo. Sabe esses exemplos que estão aí no vídeo? Cada exemplo manda um recado para você. Então, o seu compromisso é entender cada frase, porque eu vou mandar elas não são iguais, essas frases aí, elas não têm a mesma lógica. Cada frase tem uma lógica. E o seu compromisso é entender a lógica de cada um desses exemplos. Se você entender todos esses exemplos, você terá entendido tudo que é importante de objeto direto. Tudo bem? Então, atenção aí aos exemplos, vem. Primeiro exemplo. Vais encontrar o mundo. O que aconteceu, hein? O sujeito pulou? O que aconteceu? Pulou o sujeito? O vídeo? Pulamos o vídeo? Galera, repete sujeito, o vídeo pulou? Que estranho. Peraí, eu volto. Matheus, o vídeo pulou? É isso mesmo? O vídeo pulou? Acho que deu uma travada na hora que você estava falando do sujeito. É? É, acho que foi isso. Tá bom. Então tá, vou voltar. Ó, e ó, fica de olho porque eles estão dizendo que pulou. Tá bom, fique tranquilo, eu vou ver aqui, tá? Já foi pro complemento. Que louco! Tá bom, eu volto. Então, ó, voltando a gravar, marca aí pra mim, tá? Sujeito. Sujeito é o termo da oração que concorda com o verbo em pessoa e número. Sujeito é um assunto que a gente já estudou na aula passada. Você já sabe separar o sujeito do predicado. Daqui a pouquinho você vai ver que você vai aprender a classificar o sujeito. Ou seja, classificação do sujeito, sujeito simples, sujeito oculto. Você vai aprender isso lá na aula de concordância verbal. Eu deixo para ensinar isso lá na frente, porque você precisa dos tipos de sujeito quando você aprende concordância verbal. Por enquanto, você não precisa saber classificar sujeito. Você só precisa saber achar sujeito. Então, assim, a gente começa relembrando que a primeira pergunta que a gente faz na frase é pelo sujeito. Então, lembra? O primeiro passo é ir ao verbo e perguntar pelo sujeito. Então, eu vou ao verbo e pergunto: quem é que fez o dever de casa? Helena. Helena fez. Tudo bem? Helena é o sujeito. Quem é que viajará na Páscoa? Nós. Ó, o sujeito pode ser um substantivo ou pode ser um pronome substantivo. Nós viajaremos na Páscoa. Quem é que estava incomodada com a música alta? Eu. Eu estava incomodada com a música alta. Então, veja, isso aí você já aprendeu comigo, você já aprendeu a diferenciar o sujeito do predicado. A única coisa que eu quero agora, neste vídeo, é que você saiba, que você se lembre de que a primeira pergunta que você faz diante do verbo é pelo sujeito. Então, você foi ao verbo, você entendeu? Você foi ao verbo e perguntou: quem é que fez? Você pergunta quem é que, se o sujeito for pessoa. Você pergunta o que é que, se o sujeito for coisa. Então, quem é que fez o dever de casa? Helena. Sujeito. Quem é que viajará na Páscoa? Nós, sujeito. Quem é que estava incomodada com a música alta? Eu. Achei o sujeito. Depois de achar o sujeito, aí a segunda pergunta que você faz é pelos complementos. Então, fique ligado nesse primeiro toque que eu estou te dando, que é patrimônio de análise sintática. A primeira pergunta que você faz nunca é pelos complementos, e sim pelo sujeito. A primeira pergunta que você faz é pelo sujeito. Depois de perguntar pelo sujeito... Mas, Adriana, como assim perguntar pelo sujeito? Você começa a análise sintática pelo verbo. A primeira pergunta que você faz, olhando para o verbo, é pelo sujeito. Depois de perguntar pelo sujeito, aí sim você pergunta pelos complementos verbais. E aí você vai perguntar pelos complementos que podem ser diretos ou indiretos. Então, vamos aos complementos verbais.
Complemento verbal. Primeiro complemento verbal é o objeto direto. Objeto direto é aquele que completa um verbo transitivo sem preposição obrigatória. Bom, primeiro, você precisa entender que no objeto direto, o nome já diz direto. Ele é chamado direto porque ele se liga diretamente ao verbo. Ele não precisa de preposição. Então, esse é o primeiro ponto importante. O objeto direto se liga diretamente ao verbo. Ele não precisa de preposição, mas ela pode aparecer. É por isso que a gramática diz que é sem preposição obrigatória. Ou seja, ela não é obrigatória, mas ela pode aparecer. Você vai ver, é o caso do objeto direto preposicionado. Agora venha comigo. Neste slide, você tem quase tudo que você tem que saber do objeto direto. Quase tudo. Se não tiver tudo, é porque vai ter uma coisa que eu vou falar lá nas questões. Porque tudo tem o seu momento certo. Mas, repito, 90% de tudo que você tem que saber do objeto direto está neste slide. Então, anote todos os recados que eu mandar de cada um desses exemplos aí. Então, vem comigo. Primeiro exemplo, vais encontrar o mundo. Primeiro recado que eu tenho que te dar, e eu já te dei esse recado, mas você vai anotar de novo, é que toda vez que a gente tiver uma locução verbal é um grupo de verbos que trabalham juntos, lembra? É um grupo de verbos que trabalham juntos e que tem o mesmo sujeito. Toda vez que eu tiver uma locução verbal, o último verbo é o chamado verbo principal e os demais verbos são os chamados verbos auxiliares. Eu posso ter, você vai ver depois comigo, eu posso ter mais de um auxiliar. Eu posso ter 2, 3 auxiliares. A gente vai estudar muito isso aí, locução verbal, lá na aula de voz passiva e na aula de orações subordinadas. Você vai ver como a gente vai usar muito esse negócio de locução verbal. Por hora, eu quero que você entenda que locução verbal é um grupo de verbos que trabalham juntos. Na locução verbal, uma outra coisa que eu já te ensinei é que quem manda é o último verbo, é o chamado verbo principal. Ele manda. O principal manda, repita comigo. O principal manda, o auxiliar obedece. O principal manda, o auxiliar obedece. E é por isso que o principal carrega transitividade. É o verbo principal, é o último verbo que carrega transitividade. Então, nesse caso aqui, ó, é o encontrar que tem a transitividade. Quem encontra, encontra alguma coisa. Verbo transitivo direto. Tá, Adriana, então o que eu tenho que saber disso mesmo? Você tem que saber que o auxiliar, ele não tem transitividade. Ou seja, o verbo ir aqui, ele é o quê? Ele não é nada, ele é só um verbo auxiliar. Quem tem a transitividade é o verbo encontrar. Nesta frase, quem encontra, encontra alguma coisa. Encontrar o quê? O mundo, objeto direto. Tudo bem? O mundo, objeto direto. É o complemento do verbo sem preposição. Na hora de eu trocar um objeto direto por um pronome, qual pronome eu uso que substitui objeto direto? Você estudou isso comigo lá em morfologia. Quais são os pronomes que substituem o objeto direto? O objeto direto será sempre substituído pelos pronomes o, a, os, as. O, a, os, as substituem objetos diretos. Então, nesse caso, se eu quiser trocar o mundo por um pronome, o pronome vai ser o. Vais encontrá-lo. Entendeu? Encontrá-lo, esse o substituindo o mundo. Tudo bem. Próximo exemplo. Admiro a todos. Veja, admiro a todos. Esse a aqui é uma preposição. É a preposição a. Tudo bem que isso aí é preposição? Dá pra ver que isso aí é preposição, esse a? Artigo que não é, né? Porque todos é masculino plural, então esse a só pode ser preposição. Esse a é preposição solicitada pelo verbo. O verbo pede a presença dessa preposição. Qual é a regência do admirar? Quem admira, admira o menino. O verbo admirar é transitivo direto. Quem admira, admira o menino. Então, se ele é transitivo direto, se ele não pede preposição e essa preposição apareceu, esse é o chamado objeto direto
preposicionado. O objeto direto preposicionado é aquele que não precisa de preposição, mas vem com preposição por uma questão de... Existem alguns motivos para a preposição vir no objeto direto preposicionado, tá? Alguns motivos. Pode ser para desfazer uma ambiguidade, pode ser para dar ênfase, pode ser para estilo, por questão de estilo do autor. O fato é uma preposição que o verbo não pede. Por isso, não é objeto indireto, e sim objeto direto preposicionado. Vou repetir. Qual é a diferença entre objeto indireto e objeto direto preposicionado? O objeto indireto pede preposição. O objeto direto preposicionado não pede. O verbo não pede a preposição. O verbo é transitivo direto. Adriana, como é que eu vou saber que o verbo é transitivo direto? Regência do verbo. Dica: coloque menino ao lado do verbo. Admiro o menino. Quando você coloca menino ao lado do verbo, dá para ver que o verbo não pede. O verbo é transitivo direto. Então, essa preposição que vem aí é a preposição do objeto direto preposicionado. Tudo bem? Aguardavam-me desde cedo. Aqui você tem um coringa. Os pronomes me, te, se, nos, vos, eu os chamo de coringas. Você já deve ter ouvido falar, eu já falei dos coringas com você, mas eu vou falar agora, eu vou pegar pesado com os coringas. Lá na frente a gente vai ter só questões de concursos com os coringas. Você vai ver como é que as bancas adoram um coringa. O que é o coringa? O coringa é um pronome que pode ter mais de uma função. Então, essa ficha vai começar a cair agora. Presta atenção. Os pronomes o, a, os, as, você acabou de ver, eles substituem objetos diretos, objetos sem preposição. Já os pronomes me, te, se, nos, vos, eles são coringas, ou seja, coringas porque eles tanto podem ser objetos diretos quanto podem ser objetos indiretos. Ou seja, eles tanto podem entrar no lugar do que tem preposição, quanto podem entrar no lugar do que não tem preposição. Um coringa é um perigo. Por que é um perigo? Agora eu vou mostrar para você um aluno que vai errar a questão do coringa. Eu vou mostrar para você o outro lá enrolado com esse coringa. O que eu vou fazer agora não é para você repetir em casa. É para você olhar e falar assim, não vou fazer isso. Presta atenção. O coringa é um perigo por quê? Olha o outro lá. O outro lá vai olhar para esse me e vai falar assim, aguardavam-me. Aguardavam a mim. Aguardavam a mim. Me, a mim. Aguardavam a mim. Objeto indireto. Pronto, errou. Não troque um coringa por um outro pronome. Não faça isso. Porque se você trocar o me por a mim, você sempre vai achar que o me é objeto indireto. Sabe por quê? Porque o mim é um pronome oblíquo tônico que tem que vir antecedido de preposição. Então, toda vez que você troca o me por mim, vai vir uma preposição ao lado. E aí a tendência vai ser você errar e achar que o me é objeto indireto. Não troque o me por a mim. Uma outra coisa que o outro lá faz, que você não vai fazer é assim, ó. Aguardavam me. Esse me é o quê? Peraí. Quem aguarda, aguarda por alguém. Aguarda alguém. Gostei. Indireto. O outro lá, ele troca o me por alguém. E quando você usa alguém, a tendência é você usar a preposição. Aguardava alguém por alguém. Juro pra você. Eu já começo te dando 2 recados, que com a vida eu aprendi a ver que o aluno errava por isso. Não troque o me por a mim, não troque um coringa por a mim, por a nós, não troque um coringa por um pronome oblíquo tônico e não troque um coringa por alguém, porque a tendência é você achar que o coringa é objeto indireto. A dica é você... Na hora de saber a função sintática do coringa, porque você viu, o coringa pode ser direto ou indireto. Só existem 2 formas de você matar isso. A primeira é usar o macete do menino. Com o verbo corriqueiro, dá certo. Com o verbo do dia a dia, você usar o macete do menino. Se você trocar o me por
o menino, vai ficar assim, ó, aguardavam o menino. Você troca por menino, pronto, aguardavam um menino, você viu que esse me é objeto direto. Uma outra forma de você resolver a função sintática de um coringa é você saber a regência do verbo. Ou seja, saber que quem aguarda aí, o aguardar é um verbo transitivo direto. O cara que sabe regência, ele sabe regência de tanto ver esses verbos. Então, o cara que sabe regência, ele mata a função sintática do coringa, porque ele sabe que o aguardar é transitivo direto. Os coringas são um problema nas provas. Então, você entendeu que não pode trocar o coringa por um outro pronome, nem pode trocar o coringa por alguém. Na hora de você resolver a função sintática de um coringa, você vai ter de olhar a regência do verbo. E usar o macete do menino, que sempre ajuda, principalmente nos verbos do dia a dia. Então, olhe para mim. O que você já sabe? O que você está estudando comigo? Você está estudando os complementos verbais. Você está estudando os objetos. Você já aprendeu o objeto direto que pode ser substituído por um pronome. Então, você aprendeu que o objeto direto ele pode ser substituído pelos pronomes ou a ou as. Aprendeu que existe o objeto direto preposicionado. Ele é chamado assim preposicionado porque a preposição vem, mas ela não é obrigatória. Aprendeu que para saber se é o objeto direto preposicionado ou objeto indireto, você tem de olhar a regência do verbo. Quem admira, admira o menino. Quando eu olho para a regência do verbo, dá para ver que esse aí é o objeto direto preposicionado. Por quê? Porque o verbo não pede essa preposição. Aprendeu também a identificar a função sintática de um coringa. Entendeu que os coringas são chamados assim, me, te, se, nos, vos, porque eles podem ter tanto a função direta quanto indireta. E que a função de um coringa você só vai saber olhando para a frase, olhando para a regência do verbo. Aprendeu também que colocar menino ao lado do verbo é um macete que ajuda pra caramba, para ver se o verbo pede ou não preposição. Porque aí quando você coloca menino ao lado do verbo e você fala assim, aguardava o menino, dá para ver que ele não pede preposição. Se fosse aguardava ao menino, aí ele teria pedido preposição. Então colocar menino ao lado do verbo é um macete, é uma estratégia para ver se você vai usar o menino ou ao menino. Se você usar ao menino, então significa que o verbo pede preposição. Não foi o caso aqui. Tudo bem? Entendeu?